rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre os adversários do Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2025. Também vamos comentar, dar nossa opinião sobre quem foi o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Carioca, que o Flamengo acabou de vencer no último final de semana. Bem-vinda, Mariana, tudo bem? Tudo. Acho que a gente, como a gente já sabe, saiu o sorteio da Copa Libertadores e agora a gente já sabe quem o Flamengo vai enfrentar na fase de grupos. Então a gente deu uma pesquisada e tal, pra gente saber um pouco mais sobre os adversários do Flamengo que, acredito eu, tem tudo para fazer uma boa primeira fase. Então vamos falar um pouco sobre cada adversário aqui, começando primeiro com o clube argentino Central Córdoba, que estava no pote 4 da Copa Libertadores. Sobre o Central Córdoba, estamos falando de um time que se adapta muito bem ao adversário. O Central Córdoba não tem exatamente um jeito de jogar uma formação. Não é uma equipe que joga apenas no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, não. Ele tem várias formas de jogar, depende do adversário. Por exemplo, nesta temporada o Central Córdoba, se eu não estou errada, já entrou em campo em 10 oportunidades. Ele venceu 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Durante estes 10 jogos que ele jogou no Campeonato Argentino, é sempre bom especial falar isso, na verdade eu acho que eles jogaram no último jogo agora, foi pela Copa, mas estou falando especialmente aos jogos do Campeonato Argentino, que são 10 ao todo. Eles jogaram no 4-3-3, jogaram no 3-4-3, jogaram no 4-2-3-1 e também atuaram no 4-4-2 e até em um certo momento jogaram no 4-1-4-1, se eu não estou errado, é isso. 4-1-4-1. É um time que, como eu disse, se adapta ao adversário, vai fazer uma formação muito de acordo com o que eles pensam sobre o time no qual eles vão enfrentar. E aí, obviamente, eu não duvidaria, por exemplo, que o Central Córdoba atuasse com 3 zagueiros no momento que enfrentasse o Flamengo. Falando em especial sobre a equipe, é uma equipe estreante na Copa Libertadores, é a primeira vez que eles vão jogar a Libertadores. Inclusive, é uma equipe que é bem pequena no futebol argentino, pequena mesmo. Para vocês terem uma ideia, estamos falando de um time que o principal troféu da história do clube é literalmente o troféu que eles venceram, que é a Copa da Argentina, que foi em 2024, inclusive foi o que fez eles se classificar para a atual Libertadores. Eles venceram o Vélez por 1-0, o Vélez que se tornaria campeão argentino na temporada passada. Falando um pouco sobre em relação ao time, é treinado pelo Omar de Felipe e não tem nenhum grande destaque na equipe, não tem, é um time que é coletivo, não tem um grande nome, mas eu decidi escolher 3 nomes que a gente deve ficar de olho. Um deles é o zagueiro Lautaro Ribeiro, joga pela esquerda ali. Outros 2 jogadores que eu destaquei do Central Córdoba são os 2 volantes titulares do Córdoba. Um é o José Florentin e o outro é o Ivan Gomes. São bons jogadores, começaram bem a temporada, são jogadores que agregam tanto com gols quanto com assistência. Então, bom ficar de olho na dupla de volantes do Central Córdoba. Por exemplo, o Central Córdoba, que jogou 10 jogos até aqui no Campeonato Argentino, lembrando que o Campeonato Argentino são 30 equipes, mas são divididas em 2 grupos. Então o Córdoba está no grupo A e tem o grupo B. O Córdoba, só que no final de tudo tem o geral. No grupo dele ele está em 6º, no geral ele está em 10º. Só que, contando as 30 equipes, o Central Córdoba tem o melhor ataque do futebol argentino na atual temporada. São 17 gols marcados e sofreu 12 gols, o que se mostra que é o quê? Tem a 6ª pior defesa do Campeonato Argentino. É um time que marca muitos gols, mas que também toma muitos gols. Então, falta um pouco de equilíbrio na equipe do Central Córdoba. Lembrando que uma informação que eu quero dizer que eu passei errado no sorteio o time não é de Córdoba, tá? O time não é de Córdoba, só para deixar. Eles são de Santiago del Estero, é dali que eles são, que fica a 715 quilômetros de Buenos Aires, não é perto, tá? Não é perto. O Flamengo vai ter uma certa viagem depois que chegar em Buenos Aires para chegar aonde o clube fica.
Então, assim, dentre as equipes do futebol argentino, provavelmente é que tem a viagem um pouco maior, curiosamente ou não, das equipes do Brasil do futebol brasileiro. O Flamengo é o time que provavelmente mais vai viajar na primeira fase da Libertadores. Bom, isso é sobre o... lembrando, sobre o estádio. O nome do estádio é Madre de las Cidades. Tem 30 mil lugares, tá? É um estádio novo, que foi inaugurado tem mais ou menos uns 4 anos. É um estádio novo, eles jogavam antigamente num estádio que realmente tinha bem cara de futebol argentino mesmo, pequeno, muito próximo. Dessa vez não, é um estádio que foi feito, eu não sei exatamente, não sei se foi para a Copa América de 2021, foi algo assim. É um estádio que não enche muito, geralmente quando enche é porque algum time grande vai jogar lá, tipo Boca, River Plate. Geralmente assim, no geral o estádio não fica tão cheio, mas como o Flamengo vai jogar lá, é bem possível que a gente tenha um estádio lotado, porque muita gente com toda certeza que mora lá vai querer assistir o time e o Flamengo. É um estádio para 30 mil lugares, tá? Mas como eu já tinha mencionado, o gramado é bom, a torcida não fica tão próxima ao estádio, o gramado não fica tão próximo das arquibancadas. Então, nisso aí, acho que o Flamengo se deu bem. Falando sobre o time base do Central Córdoba, o time mais ou menos os 11 iniciais é o Aguerre no gol, Santiago Moiano na lateral direita, Jonathan Galvão como zagueiro pela direita e o Lautaro Ribeiro pelo zagueiro pela esquerda. Na lateral esquerda tem o Cufre. Como volante, o José Florentin e o Ivan Gomes. No meio campo, temos pela direita o Ivan Gomes e pela esquerda o Luiz Miguel Angulo. Olhe nesse jogador também. E com camisa 10 tem o Peredio. E no ataque é o Leonardo Heredia, que é o centroavante do Córdoba. Esse mais ou menos são as informações que eu tenho sobre o Córdoba. Vamos agora falar sobre a LDU. A LDU, que obviamente já é bem mais conhecido por nós brasileiros. Vamos começando com, por exemplo, o melhor jogador da LDU. Eu escolhi 2 jogadores. Um é o Alex Arce, que é centroavante, inclusive tinha times do futebol brasileiro interessados na contratação dele, Palmeiras e o Atlético Mineiro, por exemplo. Para mim, outro grande destaque da LDU é o goleiro, é o Alexandre Domingues. Esse já é conhecidíssimo aqui do futebol brasileiro. Esse goleiro está na LDU há muitos anos, então já, inclusive, pode ter certeza que quando o Flamengo enfrentou a LDU alguns anos atrás, ele estava lá. Então esse é conhecidíssimo, muito bom goleiro, inclusive. O treinador deles é o Pablo Sanches. Local a gente já conhece, que é Quito, altitude de 2.850 metros acima do mar. Esse é o grande X do problema de enfrentar a LDU, né? Porque é um time que joga na altitude. Historicamente a gente já sabe que o Flamengo não vai bem na altitude. Isso sim é um grande problema para o Flamengo mais uma vez, e será, vocês podem ter certeza, o Flamengo pode até ir lá e vencer, porque o Flamengo tem capacidade para isso, mas vai ser bem complicado, como todas as vezes principalmente em Quito. Só pior mesmo só se fosse na Bolívia, ou então, por exemplo, Potosí, aí seria desastre, mas como não tinha Potosí na Libertadores, o mais alto que tinha de altitude era o Bolívar. Felizmente o Flamengo dessa vez não enfrentou. Posição atual do time da LDU no campeonato equatoriano. Eles são atualmente, são 5 jogos apenas, são 5º colocado. Eles venceram 2 jogos, empataram 2 e perderam apenas 1. Eles têm a melhor defesa da competição. São apenas 2 gols sofridos. Eu acho que lá, eu não sei se é 15 times ou 18, é alguma coisa assim. Eles têm o 5º melhor ataque e tem com 8 gols marcados. Então dá para perceber que, apesar de pouquíssimos jogos, a LDU defensivamente me parece ser um pouco melhor do que, por exemplo, o Central Córdoba. Apesar de eu achar que o Central Córdoba também me pareceu um time melhor na parte ofensiva, só que, de novo, o Central Córdoba já jogou 10 vezes, a LDU jogou 5. Apesar de que, por exemplo, o LDU tem um centroavante de muita qualidade que o Central Córdoba, por exemplo, não tem. O estádio é o Rodrigo Paz Delgado, que tem 41 mil lugares. Então, com toda certeza, esse jogo, que será às 7 horas da noite aqui no Brasil,
Com certeza vai estar lotado, né? Porque a gente está falando de um dos maiores times do Equador. Não é o maior, mas é um dos maiores. O maior é o Barcelona de Guayaquil. A formação tradicional da LDU é o 4-3-3. Vamos lá, o time base da LDU é o Alexander Domingues no gol. Na lateral direita, o De La Cruz. Como dupla de zaga é o Ricardo AD pela direita e o Franco Alala pela esquerda. E como lateral esquerdo tem o Leonel Quinones. Como aí é um trio de meio-campistas, já que eles jogam no 4-3-3, o primeiro volante é o Carlos Grueso, pela direita tem o Gabriel Villamil e pela esquerda tem o Fernando Cornejo. Como trio de ataque tem o Brian Ramírez pela direita, o Lautaro Pastran pela esquerda e o Alex Ace no centro de ataque. Essas são as informações sobre a LDU. Agora vamos para o último time do grupo do Flamengo, que é o Deportivo Táchira. Bom, começando com o Deportivo Táchira, como o melhor jogador do Deportivo Táchira, eu escolhi o meia Maurício Cova. O treinador é o Edgar Pérez, greco. Como eles chegaram, por exemplo, na Libertadores? Por exemplo, Central Córdoba, eu disse que chegou na Libertadores sendo campeão da Copa da Argentina. A LDU, se eu não estou errada, chegou sendo campeão do Equador. E o Deportivo Táchira chegou sendo campeão venezuelano. Então, a gente sabe que, com exceção ao Central Córdoba, os outros foram campeões nacionais. O Flamengo também foi campeão nacional, mas aí no caso é Copa, que nem o Central Córdoba. O local é o estádio, o local onde fica, não é o estádio, desculpa, o local, Santiago Cristóbal, que fica a 717 quilômetros de Caracas. Então, assim como vai acontecer no caso de contra o Flamengo enfrentar o Central Córdoba, o Flamengo vai ter uma certa viagem até chegar na cidade em que o Flamengo terá que jogar. O Flamengo provavelmente vai para Caracas e depois, ou de ônibus, ou não sei se é de avião, aí tem que ver se tem como, vai para Santiago Cristóbal. A posição atual na liga, eles estão bem na liga venezuelana, eles são segundo colocados, 8 jogos até aqui, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Eles têm até o momento o 5º melhor ataque, com 9 gols marcados, e tem a 2ª melhor defesa da competição, com 4 gols sofridos. Então dá pra dizer que é um time equilibrado, não é nem tão forte no ataque e a defesa é ok, até porque a gente está falando do campeonato venezuelano, né? O estádio é o Polo Deportivo de Pueblo Nuevo, que temos capacidade para 42 mil lugares, mas é sempre bom destacar que, geralmente, se eu disse que a gente provavelmente terá um bom público contra o Central Córdoba, porque o Flamengo, com toda certeza, vai ter muita gente querendo assistir o Flamengo. Provavelmente a gente vai ter o jogo contra a LDU lotado. Já o Deportivo Táchira, geralmente o estádio está vazio. Geralmente são poucos times que jogam na Libertadores lá e o estádio está cheio. Por exemplo, no duelo contra o River Plate na temporada passada, o estádio estava cheio. Mas, por exemplo, num duelo de 1 ou 2 temporadas atrás que tinha o Palmeiras, o estádio estava vazio. Então, geralmente é um estádio que fica vazio. Então, dá para 42 mil lugares. Sobre a formação dessa equipe. Então, esse time tem 3 formações que eles atuaram até aqui na temporada nestes 9 jogos. Nas 4 primeiras rodadas, o Deportivo Táchira jogou num 3-4-3. Na 5ª e na 6ª rodada, o Deportivo Táchira jogou num 4-2-3-1. Já nas últimas 2 rodadas do Campeonato Venezuelano, eles jogaram num 4-4-2, na 7ª e na 8ª rodada. Vamos lá, o time base, primeiro falando numa formação num 4-2-3-1. Quando eles jogam num 4-2-3-1, o time titular no gol, Jesus Camargo, na lateral direita, Nelson Hernandes, como dupla de zaga, Carlos Vivas e Mauro Maidana na esquerda, e como lateral esquerdo, Roberto Rosales, como dupla de volante, Leandro Fioravante, e como o outro volante é o Maurício Cova, no qual eu destaquei como o melhor jogador do Deportivo Táchira. Pela direita temos o Carlos Sosa e pela esquerda de ataque temos José Balsa. Aí, como um meio armador, eu botei 2 nomes porque eles ficam meio que trocando, não tem exatamente um que é o titular. Um é o Daniel Sagiomo e temos o Brian Cartilho,
que são dois que vão, um jogo joga, o outro joga, e no centro do ataque temos o Lucas Cano. Só que quando o Deportivo Táchira joga numa linha de 3 zagueiros, quem entra e forma a dupla com o Rosales e com o Hernanes, não, quando quem entra como um zagueiro na linha de 3 é o Juan Manuel Riquena, ele entra na zaga. Aí o que acontece? O Rosales e o Hernanes, que são laterais no 4-2-3-1, viram alas numa posição de 3-4-3. Então, assim, já se sabe que, por exemplo, tanto o Deportivo Táchira quanto o Central Córdoba provavelmente tem boa chance de enfrentar o Flamengo numa linha de 3 zagueiros, porque provavelmente eles vão querer fechar os espaços e aí tentar diminuir a oportunidade do Flamengo, por exemplo, criar oportunidades muito pelo lado do campo. Apesar de o Flamengo preferir atuar por dentro, acredito eu que eles vão querer escalar, querer enfrentar o Flamengo numa linha com 3 zagueiros. Já a LDU a gente já percebeu que já tem uma formação mais apropriada, do jeito deles de jogar mesmo, até porque estamos falando dos vários times do Equador, então eles devem jogar no 4-3-3 contra o Flamengo. Essas são as informações sobre as 3 equipes e adversários do Flamengo na Libertadores. Agora vamos comentar ou dar a nossa opinião sobre quem foi o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu vou começar a falar, para dar um tempo para o Marinho dar uma descansada e pensar. Eu acho que muitos jogadores do Flamengo jogaram muito bem no Campeonato Carioca desta temporada, com certeza. Eu destaco 3 jogadores, vários jogadores poderiam estar aqui nessa lista, mas vou destacar 3. Eu acho que o Bruno Henrique foi, por exemplo, não jogou os 2 jogos da final por questões de lesão, mas, por exemplo, ele fez 3 gols pelo Flamengo no Campeonato Carioca, e desses 3 gols, 2 gols foi na semifinal contra o Vasco. No primeiro jogo ele fez o gol, no segundo jogo ele também fez o gol. Mas é bom lembrar que, se eu não estou errada, o artilheiro do Flamengo no campeonato estadual foi o Wallace Ian, com 4 gols. Outro jogador que eu também dou destaque é o Wesley. O Wesley fez um ótimo campeonato carioca, mas não é nenhuma novidade, pois o Wesley já tinha feito um ótimo campeonato brasileiro do ano passado, então ele só manteve o ótimo futebol que ele vem jogando. Então, nenhuma novidade até aí, o Wesley está jogando muito bem, já tem muito tempo. Outro jogador que eu também coloco como destaque é o Léo Ortiz, que jogou, o Flamengo jogou no total, foi quantas partidas foram no Campeonato Carioca? Foram 15, são 15 jogos do Campeonato Estadual. Pelos números que eu estou vendo aqui numa estatística, ele jogou 9 partidas, começou de titular em 8. Foi o jogador de linha que mais jogou. E é outro destaque, na minha opinião. Eu destaco os 3, poderia ter outros jogadores que também jogaram muito bem, mas estou destacando eles 3 para mim como os 3 melhores jogadores do Flamengo do Campeonato Estadual. Isso, obviamente, na minha opinião. Mas, como eu tenho que escolher só um jogador para ser o melhor jogador do Flamengo no estadual, então, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Carioca de 2025 é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, como eu já mencionei, jogou 9 jogos e foi 8 vezes titular. Ele fez 2 gols na competição, foi um dos grandes destaques do Flamengo. Foi muito bem defensivamente, tanto que o Flamengo sofreu pouquíssimos gols no campeonato estadual, especialmente ou principalmente quando estava com o time principal. E a saída de bola do Flamengo nesse início de temporada é espetacular. Obviamente isso não passa só pelo Léo Ortiz, passa também por Rossi, por Wesley, o Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, De La Cruz e Eric Pulgar, e também outros jogadores que entram no time, que pode ser titular, o Danilo, entendeu? Basicamente isso. O Varela também fez um bom campeonato estadual, jogando inclusive na lateral esquerda. Mas, resumindo, eu acho que o Flamengo, acho que é um grande destaque, eu acho que esse início de temporada é a saída de bola do Flamengo lá de trás, e muito disso passa pelo Léo Ortiz, inclusive, obviamente não só por ele. Então, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Carioca de 2025 é o Léo Ortiz.
Bom, os meus três destaques é exatamente os seus três destaques, Bruno Henrique, Wesley e Léo Ortiz. Eu também acho que os três foram os melhores jogadores do Flamengo. Inclusive, para mim, se o Bruno Henrique, por exemplo, não tivesse se lesionado, com toda certeza ele seria o atacante que mais teria jogado no time do Flamengo, pelo menos no Campeonato Carioca, mas aí ele sofreu falta. Provavelmente, se ele tivesse jogado a final, eu teria escolhido ele como o melhor jogador do campeonato. Tá. O Bruno Henrique, pra mim, jogou muito bem o Campeonato Carioca. Acho que até me surpreendeu, na verdade. O Léo Ortiz não me surpreende. Eu já falei que eu sou fã do Léo Ortiz desde 2021, 2022. Acompanhei vários jogos do Bragantino. Então, o Léo Ortiz ser um craque na zaga simplesmente, pra mim, não é nem um pouco surpreendente. Como eu falei, eu sempre vou destacar e deixar claro que o quão absurdo eu achei quando o Flamengo foi contratar um zagueiro no Bragantino, Fabrício Bruno, e não era o Léo Ortiz, e eu fiquei, o melhor zagueiro é o outro. Então, assim, zero surpresa. Léo Ortiz já tinha sido convocado quando jogava pelo Bragantino e pela seleção brasileira, só não foi jogar no México porque ele teve a lesão no joelho, por isso ele não foi vendido pelo Bragantino na época, porque ele teve a lesão no joelho. E aí ele fica no Bragantino, se recupera, joga de novo bola pra caramba, e o Flamengo vai lá e contrata ele. Então eu me lembro de falar, não, tem que ficar, você não vai encontrar outro jogador com a qualidade dele. Então, zero surpresa, o Léo Ortiz pra mim é um baita zagueiro. Pra mim, o melhor zagueiro do Brasil, inclusive. E o outro que pra mim é o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Carioca é o Wesley. Eu acho que o Flamengo vai ter seríssimos problemas para buscar uma alternativa no meio do ano para ele, porque o Wesley não vai ficar após a janela de meio do ano na Europa. Ele com certeza vai ser vendido para um grande clube europeu e o Flamengo vai ter dinheiro para contratar um substituto, e eu espero que o Flamengo realmente busque um nome que não vai ter o nível do Wesley, isso é certo, mas um jogador que ao menos agregue ao estilo de jogo do Flamengo do Felipe Luiz e que continue sendo uma peça muito importante, porque eu já falei, pro Gerson, ter um jogador como o Wesley é importantíssimo, assim como para ter um lateral. Para que o lateral funcione, ele precisa ter as características do Wesley também, porque eu já falei, o Flamengo sempre tem a mania de... O Flamengo vai muito mal no mercado quando o assunto é lateral direito, ele sempre busca o lateral errado com as características que não necessita. E o Flamengo precisa focar nas características, além, obviamente, da qualidade do jogador. Então, assim, o Flamengo, eu espero que o Flamengo perceba isso, que dos laterais direitos que funcionaram desde 2019 para cá, Rodinei, Wesley e Rafinha, o único deles três que não era lateral, que chegava realmente à linha de fundo, era o Rafinha. Só que o estilo de jogo do Flamengo do Jorge Jesus era um pouco diferente do que é o do Felipe e que também era do Dorival. Então, lembrando, precisa buscar um jogador com as características do Wesley. Para mim, o Wesley fez um campeonato carioca espetacular, inclusive marcou na decisão. Então, assim, por mais que eu tenha criticado ele num jogo da final ou no outro, para mim é o melhor jogador do Flamengo no campeonato estadual, com toda certeza.